Pronto, então podemos dar início à defesa de tese de doutorado de André Leal com a apresentação do trabalho pelo doutorando. Boa tarde a todas e todos. É um prazer aqui ver tanta gente querida. Fico feliz de tantos lugares aí. Entrou agora também a Argentina na sala. Queria agradecer muito, deixa eu só controlar meu tempo também. Queria agradecer muito a leitura da tese pela banca, e presença e disponibilidade. E, claro, minha orientadora Lívia Flores e minha co-orientadora Michele Sommer, que tiveram uma participação fundamental nessa pesquisa e me acompanharam ao longo desses 4 anos e meio, quase, de pesquisa. Vou compartilhar aqui a tela. Ai, meu Deus. Tá cheio. Pronto. Então, vou começar aqui minha exposição. Em primeiro lugar, eu queria apresentar um pouco as origens dessa pesquisa, né? Quando eu entrei no doutorado, o projeto de pesquisa, inicialmente, se propunha a investigar a relação entre arte contemporânea, principalmente, com a paisagem urbana, de uma maneira bastante ampla nesse sentido, mas também de uma maneira histórica, né, por outro lado. Só que rapidamente eu me envolvi com os escritos e as obras de Smithson e fui sendo tomado por essa sua ideia de paisagem entrópica. E fui compreendendo que essa paisagem urbana está ligada a essa paisagem entrópica que ele estabelece ali. Então, rapidamente já fui tomado por esse desejo de explorar também essa ideia de paisagem entrópica, e a tese acabou girando em torno desse conceito que eu vou resgatar em Smithson e vou apresentar um pouco mais adiante. Logo no começo, também no primeiro semestre das disciplinas de doutorado, justamente na disciplina ministrada por Lívia e Michele, com Ronald Duarte, que também vi que entrou aqui, eu, num passeio pela Ilha do Fundão que a gente fez, enfim, essa disciplina teve um papel muito importante também na trajetória da pesquisa, eu encontrei esse pedaço de construção numa praia da Ilha do Fundão, tomada por cracas, né? E aí eu percebi que, na verdade, era sobre isso que eu queria falar. Tanto é que eu chamei esse pedaço aí de abstract físico. Só um momento, não está passando os slides, é isso? Não. Ai, meu Deus, espera aí. Ele está aparecendo, mas está na capa. Tá na capa só, né, tio? E agora? Agora acho que foi, né? Foi? Obrigado, cara, veio me alertar aqui. Então, esse é o abstract físico, agora vocês estão vendo. Esse pedaço de entulho de uma construção demolida ali da Ilha do Fundão, já tomado por cracas. E aí que me iluminou também essa ideia de uma circularidade, que eu vou falar um pouco, mas é essa construção com toda a sua história, abandonada, demolida, que vai sendo retomada pela natureza, né? E do mesmo modo, eu queria apresentar outro e esse foi um disparador para um trabalho que eu realizei naquela época, os meteoritos entrópicos, que eu comecei a ver essas grandes pedras pela cidade, pelas calçadas do Rio de Janeiro, que aparecem e desaparecem em meio a obras e reformas urbanas, e comecei a registrá-las pelo desenho e criei essa série aqui, algumas imagens dessa série. Então, também é um ponto de partida dessa pesquisa, e que se relaciona um pouco com a minha prática teórica. Queria também apresentar agora um pouco o que eu chamei de metodologia, né, que eu chamo essa forma constelar ou arquivística de tratar os materiais, tanto imagens quanto textos, e também de ir compondo um grande arquivo dessas paisagens entrópicas em diversos sentidos. Algumas imagens, inclusive, nem estão diretamente referenciadas no texto, mas compõem assim, alguma espécie de fichário
E uma referência fundamental para essa montagem constelar são os próprios escritos do Smithson, né? É importante falar aqui que eu também trato eles de maneira teórica, né? Grande parte da minha teoria parte dos próprios escritos do Smithson, mas esse texto aqui eu acho bastante simbólico dessa minha busca, que no fim, por questões acadêmicas também não cheguei numa estética, numa formalização igual a dele, mas enfim, é um ponto de partida importante, que é esse tratamento, por exemplo, aqui nesses box, né, o texto principal com colocadas para fora das caixas, né, e também um tratamento de uma certa equivalência entre texto e imagem. A referência pode ser tanto uma imagem, um texto, mas o texto mais enxuto no meio das caixas, aqui nessas caixas de texto. E por fim, outras 3 referências, tanto teóricas quanto formais importantes, foram a geógrafa Doreen Massey, Walter Benjamin e seu livro das passagens, né, que também são 2 livros que apresentam muitos materiais do texto principal, e tudo mais, e as pesquisas do arquiteto holandês Rem Koolhaas, sobretudo o SML-XL e os mutations, que vão compondo uma série de fichários também. Como eu comentei, a ideia de fichário também é importante na composição da minha tese. Queria, então, já colocar na mesa essa definição de paisagem entrópica, que eu, como falei, eu coleto ela no Smithson, mas o Smithson não chega a defini-la. Ele chega a falar paisagem entrópica somente em 2 entrevistas, mas não dá maiores definições, então por isso seria necessário essa escavação do seu material para chegar à minha própria definição, né? Então eu cheguei nessa definição, que seria essas localidades onde a gente pode ver ou apreender o encontro entre o tempo da geologia, o tempo profundo da geologia que conformou aquela paisagem, com o tempo superficial ou intensivo da cultura humana e seus processos extrativistas que incidem nela, a reviram muito rapidamente, em outra temporalidade, né? Então seria esse encontro de 2 temporalidades, o tempo longo, de longa duração da geologia e o tempo intensivo da cultura humana. E os locais onde a gente pode ver essa paisagem trópica com uma clareza, assim, maior clareza, são as minas, pedreiras e localidades desoladas ou arruinadas, como diria, se explorou, já coletando elementos dos seus não-sites ou intervindo nelas, suas works, maneira também de estabilizar ou lidar com aquela entropia. E, de modo geral, esses processos extrativistas também homogeneizam as paisagens, né, tornando-as essa toda englobante mesmice da qual nos fala o artista. Por outro lado, as cidades também participam dessa homogenização, mesmo que tenham suas variações locais, tem uma uniformidade, né, ao redor do globo, contemporaneamente. E, finalmente, tem essa ideia de uma circularidade mineral que eu falei ali do abstract físico, que os materiais extraídos do subsolo terrestre, né, são a matéria-prima da construção civil, então que se ergue os edifícios, né, brita, cimento, concreto, metais, e quando esses edifícios são abandonados, eles são retomados pela natureza e voltam a fazer parte do substrato terrestre e tudo mais, né? E aqui 2 imagens do Robert Smithson explorando essas localidades, aqui à esquerda com sua companheira, também artista entrópica Nancy Holt, e ali coletando pedras, provavelmente para um site, ali na década de 60, né? Aqui um panorama geral da tese, apresentar o sumário para ver como eu a construí, né? Então eu senti necessidade também de definir a própria ideia de paisagem na sociedade ocidental e escrevi um preâmbulo, trazendo esses elementos. E aí é uma parte 1, dividida em 5 capítulos, nos quais eu vou elencando os principais pontos do Smithson, sua trajetória e tal, e os elementos que me interessam. Para uma parte 2, fazer alguns estudos de caso, abrindo com a ideia de uma paisagem antropocênica, né, a era geológica, uma época geológica antrópica, que está sendo colocada nos campos das ciências geológicas, humanas e nas artes, que eu vejo como parte dessa paisagem entrópica, né? Talvez uma atualização dela no presente nos leva a essa paisagem antropocênica. No capítulo 7, seria o destino mineral das paisagens de Minas Gerais. No 8, partindo principalmente da imaginação mineral e entrópica de Cildo e Boys,
também trazendo algumas histórias que a gente pode entrever em pedras e urbanas. E, finalmente, um ponto de partida importante, mas que eu desenvolvo nesse capítulo 9, é a própria paisagem do Rio de Janeiro, com seus desmontes e aterros, montes de morro e aterros, que eu vejo como uma paisagem entrópica e me mobilizou muito na pesquisa, assim, tentar entender essas transformações da paisagem supostamente natural do Rio de Janeiro. Vou começar agora um sobrevoo por alguns temas dos capítulos, né? Aqui essa ideia de paisagem na sociedade ocidental, que como diz Máximo Ferriolo, bom, o conceito de paisagem emerge na Europa por volta do século XV e, como afirma Ferriolo, é sintomática de uma nova relação do homem com a natureza, né? E seria resultado de um divórcio entre a humanidade de um lado e a natureza do outro, né? Como fala o Hitler aqui nessa outra citação, é um momento que a natureza se torna objeto, né, de análise das ciências naturais e, ao mesmo tempo, a literatura, a arte figurativa, recebe essa tarefa de compreender a natureza por meios estéticos, de torná-la mais próxima, né? Tem essa separação então temos esses dois lados, a objetificação científica e a representação estética na natureza, e a pintura de paisagem também entra para reforçar um pouco essa dicotomia e essa separação, enfim, essa separação natureza-cultura. Aqui, essa história da pintura de paisagem, eu vou sobrevoar, mas mostrar aqui esse primeiro quadro que Gombrich vai falar que é o primeiro momento que a paisagem não é apenas um pano de fundo, senão o verdadeiro tema do quadro, né? Essa obra de Giorgione, de 1508. E chegando, pulando muitos séculos nessa história, que o Cézanne, que já no modernismo artístico, né, dá a ver também outros elementos dessa paisagem, uma paisagem muito mais humana e muito mais diluída, já muito mais subjetivada, né? Aqui, inclusive, uma pedreira, e eu trago Cézanne também porque é muito importante para o próprio Smithson, que vai falar que para entender Cézanne tem que ver sua motivação em relação ao sítio, tudo mais, ele meio se filia numa tradição paisagística ligada a Cézanne contra o abstracionismo e tudo mais. Por outro lado, outra ideia importante desse capítulo é a paisagem como produto urbano. A Adriana Serrão vai falar que a clivagem natureza-cultura da modernidade seria justamente a clivagem entre homem ou cidade e natureza ou mundo agrícola, né? E, por outro lado, Anne Coquelin vai falar que a cidade, a paisagem urbana, seria ainda mais coagente que aquela rural, porque aqui tudo é moldura e enquadramento, né? As portas, janelas, fazem a gente perceber a paisagem de uma maneira muito mais presente, muito mais forte. E aí, desenquadrando um pouco aquela separação natureza-cultura, né, eu gosto dessa perspectiva habitante do antropólogo Tim Ingold, que vai falar que a paisagem não é uma constante física, senão emerge em relação aos seus habitantes, né, e a relação dos habitantes com o lugar onde vive e tudo mais, essa paisagem seria mutuamente constituída. E o paisagista Garrett Sackville também vai ampliar essa noção de paisagem, falando que as próprias edificações, carros, ruas também fazem parte da paisagem, assim como a própria cultura. Então, também essa imbricação entre cultura e natureza, e não a separação, né? Por outro lado, ela também é registro das sucessivas gerações que ali viveram. E também a definição, que aqui também me interessa, também relacionando, trazendo mais próximo do Smithson, é do geógrafo baiano, Milton Santos, né, que vai falar que paisagem é tudo que nós vemos, né, tudo que nossa visão alcança, e que não existe também uma paisagem natural, porque mesmo que um lugar não seja fisicamente tocado pela força do homem, ele é objeto de preocupação, intenções econômicas ou políticas, então tudo é social. E, por outro lado, também seria um acúmulo, né, desses tempos e as sucessivas relações entre homem e natureza, sendo assim uma espécie de palimpsesto, onde há acumulações e substituições das diferentes gerações. Então já tem também uma ideia de uma sedimentação, que seria muito importante para o Smithson, e a maneira como ele vai revirar essas paisagens em sua produção. Aqui também outra do Milton Santos, né, essa paisagem extremamente técnica, e aqui duas imagens que o Smithson traz dessa paisagem técnica em um texto dele. E, finalmente, é importante entender que a paisagem, apesar de a gente, né, sua representação a congelar,
é só uma fotografia, um retrato, né? Ela está em constante movimento, e um movimento muito imperceptível, né? Pode ser muito imperceptível, o movimento geológico de sua constituição. Agora eu vou entrar propriamente na parte 1, trazendo um pouco a produção do Smithson e os temas que me interessam. Eu defini, né, o primeiro termo da equação da paisagem entrópica, a própria paisagem. Agora seria importante trazer um pouco como o Smithson mobiliza a ideia de entropia em sua produção, né? A entropia é a segunda lei da termodinâmica, que, grosso modo, afirma que a energia de um sistema fechado é mais facilmente perdida e que todos os sistemas tenderiam ao equilíbrio. Ideia essa que pode ser replicada por crosta terrestre em seu processo de resfriamento, pelo qual está passando desde a sua formação. Por sua vez, Tatiana Martins vai falar que a entropia em Smithson reside no processo transformador dos elementos existentes no mundo, matérias que se desgastam porque necessariamente perdem energia no decurso temporal, chegando então a essa ideia de uma indiferenciação da matéria que o Nelson Peixoto vai falar. E, finalmente, aqui uma pincelada do Smithson sobre essa ideia de entropia, né? Numa entrevista, ele fala que a entropia contradiz a noção usual de uma visão mecanicista do mundo. Em outras palavras, é uma condição que é irreversível, uma condição que está se movendo em direção ao equilíbrio gradual. Então, o sistema fechado que vai se deteriorar, quebra e não há como voltar atrás. Então, também essa ideia de sedimentação que rompe um pouco com a ideia de seta flecha do tempo e um progressismo. O Smithson vai elaborar essa ideia de entropia a partir de diversos interesses seus, mas também em estreito contato, né, com a produção artística de seu tempo, sobretudo os artistas minimalistas. E aqui eu trago uns exemplos que estão no próprio texto, nesse texto fundamental de 1966, Entropy and the New Monuments, que ele vai falar que esses artistas, né, providenciariam um análogo visual para a segunda lei da termodinâmica, extrapolando o alcance da entropia, nos dizer que a energia é mais facilmente perdida do que obtida e que, no futuro último, todo o universo vai se esgotar e se transformar em uma toda englobante mesmice. E agora eu também queria dar 2 exemplos nas obras do Smithson, né? Em primeiro lugar, uma leitura que eu faço dessa imagem aqui, que abre a parte 1, que é a ruptura de um dique que vai inundar a obra Broken Circle dele, que a gente vai ver mais adiante. Então, nesse momento da fotografia, né, a gente vê a água invadindo o dique, nesse fluxo tormentoso, provocando ondas e redemoinhos. Logo depois, a gente pode imaginar que essa água vai parar, se estabilizar, ou seja, ela saiu da quietude que estava no lago, invade aí e se estabiliza novamente, né? Para tirar a água desse dique, a gente precisa de uma energia muito maior do que aquela desprendida no momento de sua inundação. Então, isso ilustra um pouco esse estado de perda de energia sem retorno que eu falo. E, enfim, aqui também o Smithson dando ele no passeio pelos monumentos de Passaic, em Nova Jersey, o subúrbio no qual ele foi criado, ele vai elencando uma série de monumentos, e o último desses monumentos entrópicos, e o último desses monumentos é essa caixa de areia. E ele fala que ele gostaria de provar a irreversibilidade da eternidade usando esse experimento insípido que provaria a entropia. Então ele fala, imagine com o olho de sua mente a caixa de areia dividida pela metade, com areia preta de um lado e branca do outro. A gente pega uma criança e coloca ela para correr centenas de vezes no sentido horário, até que essa areia se misture e comece a ficar cinza. Depois disso, nós a fazemos correr no sentido anti-horário. Mas o resultado não será a restauração da divisão original, mas sim um grau maior de cinza e um aumento na entropia. E essa entropia na imaginação geológica de Smithson também leva, né, para a própria geologia, que ele vai chamar de uma entropia fluvial, que a gente pode imaginar que a crosta terrestre também está sendo desgastada e tudo estaria se aplanando. Inclusive, é um conceito um conceito mais recente da geografia que também estuda processos erosivos. Então, e aí ele vai falar, né, que é evolutivo, mas não em termos de nenhum idealismo. Então, isso que eu falei que rompe também com a seta do tempo do progresso, né, da ideologia do progresso. Há também outra questão na entropia do Smithson, que seria um trânsito de escalas, que vai do grau de sal até a paisagem urbana. Fala o Brissac Peixoto, as próprias paisagens, seja a linha costeira dos continentes, o perfil das montanhas ou sistemas de rios, são fractais, apresentando as mesmas características em todas as escalas.
E a menor escala a qual a gente tem acesso são justamente os cristais de sal, que irão se depositar no spiral jet depois de anos submersos. E como fala o próprio Smithson, cada cristal de sal, cada cristal cúbico de sal ecoa o spiral jet em termos da retícula molecular do cristal. E o spiral jet poderia ser considerado uma camada dentro da retícula de cristal, espiralando, ampliada milhões de vezes. Então, a gente vê aqui spiral jet tomada por esses cristais de sal, e como se ela fosse uma amplificação da cristalização, né? E aí, extrapolando essa escala, a gente chega na cristalização suburbana, digamos assim, que o Smithson via crescer ao seu redor, e aqui ele explorando essas localidades, né? Aqui à direita, imagens do seu passeio por Passaic, que aqui outras imagens não publicadas desse mesmo passeio. E um artista que foi muito importante para o Smithson nesse momento é o Dan Graham, que nos deixou agora esse final de semana, inclusive, infelizmente, com essa obra de arte publicada na revista Art Forum, em 1967, Homes for America, na qual ele vai registrar uma série desses elementos que estão se cristalizando na paisagem do subúrbio de Nova Jersey, sobretudo, né, como as casas seriais e os restaurantes de beira de estrada, também marcados por novos materiais, técnicas de fabricação, de pré-fabricação, então impõe essa homogeneidade à paisagem também. E também nos leva à ideia de uma arquitetura ou urbanismo da entropia, né? Que o Smithson vai falar que, por um lado, existem as favelas e os conjuntos habitacionais do pós-guerra, e, por outro, temos as torres de vidro, né? Ele vai falar da Park Avenue, aqui eu trago alguns exemplos do Rio de Janeiro, né? Como exemplos dessa entropia arquitetônica. E, finalmente, aqui, uma ideia que é o Broken Circle, né? Obra na qual ele descobriu a possibilidade das suas obras de arte, as suas earthworks, mediarem entre os interesses da indústria mineradora e os ambientalistas, no momento que as questões ambientais ainda eram incipientes. Temos que ter claro em mente isso, assim, porque sou um tanto ingênuo essa ideia de mediação hoje em dia. Mas sem a possibilidade de recompor, por exemplo, um buraco da mineração, ele propõe fazer uma obra de arte, abrindo ao público e tudo mais, reforçando essa entropia presente ali, mostrando, né, como não há volta atrás da entropia, ele reforça, então, ali. E, finalmente, encerro a parte 1 com algumas outras produções, ainda aqui na década de 70, com Nancy Holt, Agnes Dennis e Alan Sonfield, ainda nos Estados Unidos, e duas produções mais recentes, né, Nelson Félix e Lara Almarceg, que de diferentes maneiras exploram a entropia, seja de paisagens isoladas, seja da paisagem urbana. E, entrando, então, na parte 2, eu começo por essa ideia de uma paisagem antropocênica, né? O Smithson vai falar de paisagens sintéticas, então acho que isso liga diretamente a essa paisagem antropocênica, na qual a ação de parcelas da humanidade, né, homogeneizam mais ainda esse território e expõem todos nós aos mesmos conflitos, homogeneizam a própria ideia de humanidade. O Bruno Latour, filósofo francês, vai falar que justamente nesse novo regime climático no qual nós vivemos, já não há uma possibilidade de distinguir geografia física da geografia humana, rompendo aquele enquadramento da modernidade, né? Não haveria nada mais contemporâneo do que narrar sobre um solo, compondo com as outras forças, outras humanidades e outros agentes que o compilham e o conformam conosco. Os autores importantes foram o antropólogo de Castro, no seu livro Há Mundos por Vir, né? Vou passar rapidamente agora, e Donna Haraway, que contesta um pouco o termo antropoceno, propondo a ideia de capitaloceno ou plantationoceno, porque ela vê que, na verdade, a situação que na agricultura baseada na escravização, né? Então, pode pensar junto com o Krenak também, que a invasão colonial é essa imposição do repertório do pensamento ocidental como uma moldura de ideias, né? Também homogeneizando as culturas. Outro pensamento importante já estava presente em Smithson. E algumas produções artísticas também, Smudge Studio, que nos dá a ver lugares trópicos. E outra ideia importante também é pensar nas nossas florestas como cultivadas pelos povos originários do território atualmente chamado como Brasil, né? O Krenak vai falar da Mata Atlântica, mas a gente pode pensar na
a floresta amazônica também, que nasceu da interação humana há mais de 5.000 anos, e esses povos desenvolveram as tecnologias para civilizar a sua civilização, né? A civilização que os portugueses e espanhóis encontraram nesse continente quando o invadiram. No capítulo 7, partindo um pouco partindo do livro do José Miguel Wisnik, o qual vê como para a poesia do Carlos Drummond de Andrade a mineração, os processos mineradores, sobretudo essa dissolução do Pico do Cauê, que nós vemos aqui na tal do poeta, né? Partindo um pouco da ideia, porque, por exemplo, aqui o Pico do Cauê, 50 anos completamente no seu próprio negativo, né? A crítica de arte Lucy Lippard vai falar, por exemplo, que o buraco de uma mina no interior do país tem seu oposto num arranhão, numa metrópole, como nós vimos ali na arquitetura da entropia, então também tem a ver um pouco com esses processos, e o próprio José Miguel Wisnik vai dar uma definição de paisagem que é muito próxima à minha, da paisagem entrópica, né? Falando de um horizonte de longuíssima duração rebatido pelo tempo intensivo da máquina resfolegante ao ré do chão. Os dispositivos de exploração atacavam em massa a geologia imemorial do lugar. Algumas produções artísticas que eu trago também, a Janira da Mota Silva, a Bira, Paulo Nazaré, que nasceu ali, também reivindica muito uma origem Krenak, Borum, afro-indígena também, assim como tece questões sobre a localidade ali, essa região. Martônico, Laura Vinci e Javier Ribas, que exploram essas paisagens. No capítulo 8, eu começo definindo um pouco esse novo tempo que o Paulo Arantes vai falar, no qual nós vivemos, né? Seria um novo tempo de guerra, regime com uma redistribuição desigual de riscos e urgências, né? Também uso Reinhard Koch e David Harvey para dar um pouco essa realidade. E aí parto da Joseph Beuys e sua imaginação mineral ou ecológica, aqui uma atuação ecológica muito mais militante, né? Esse reflorestamento de Kassel que ele propõe como uma obra, e aqui outros elementos ligados à sua imaginação mineral e muito ligados à própria paisagem urbana. E Cildo Meirelles também, que sua desconfiança do sistema de apresentação, no caso, as cartográficas, suas mutações geográficas, a arte física, tanto de ir direto ao lugar, como também desconfiar dessas suas representações. E encerro com esse apartado que eu chamo, apresentando 3 artistas mais jovens, contemporâneos, Rafael Franco, Emília Estrada e Manuela Costa Lima, que também exploram essas pedras urbanas, né, e as transformações da paisagem urbana. E, finalmente, no capítulo 9, né, as paisagens entrópicas de São Paulo e Rio, eu parto um pouco do livro Geomorfologia Urbana, Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo, a tese de doutorado de Saber, em Geografia, que ele vai definir não só o urbanismo, mas também a urbanização que tem que lidar com essa conformação, né? Então, também tem uma ideia de paisagem entrópica em ação, e, do mesmo modo, foi uma leitura que, há muito tempo, foi a primeira leitura que me abriu essa imaginação geológica, né? De entender que a conformação do espigão central de São Paulo, por exemplo, que a gente vê aqui na última imagem, se deu por essas sucessivas erosões e transformações que não consegue apreender, né? E outro, o Nicolau Savchenko também tem um texto sobre a entropia paulista, que eu vou passar rapidamente, que a gente pode ver também essa paisagem paulistana perdida nesses últimos tempos. Finalmente, Rio de Janeiro, eu percorro muito mais ligado a uma série de produções, mas tentando entender por produções artísticas, né? Então, começo aqui o Guga Ferraz, com essa linha de Sal Grosso, nos perguntando até onde o mar vinha e até onde o rio ia, né? Aqui ele delimita com Sal Grosso na igreja de Santa Luzia. A gente pode ver uma pintura do século XIX até onde ia, onde o mar batia na murada da Rua de Santa Luzia, né?
Outro autor muito importante nesse capítulo, o geógrafo Maurício de Almeida Abreu, que em alguns livros fala tanto da configuração geológica do sítio, como sobre o urbano do século XVI até o XX. A gente pode ver aqui uma representação do debut da Praça 15, que foi uma região já conquistada ao meio do século XVI, XVII. Então. E aqui o Guga Ferraz, novamente, simulando a topografia do Morro do Castelo, o lugar onde a cidade do Rio nasceu inicialmente, dentro do Paço do Sapanema, e aqui o João Batista da Costa representando o próprio monte para a construção do aterro. E aqui, finalizando, essa paisagem também atravessada por violências, trago então o Ronald Duarte, aqui, meu querido amigo, dialogando com essa paisagem, expondo as violências que atravessam, né? E como essa paisagem é muito estável, né? Eu falei desse devir, então aqui eu trago as imagens também de outro querido amigo Brás, para representar um pouco esse devir mineral da cidade, né? O que acontecerão com as construções após a humanidade abandoná-las e tudo mais, o que será o destino das cidades que pensam esse dispositivo de controlar a natureza, como eu falei no começo. Finalmente, que um pouco essa produção que eu trago aqui não deixa de ser uma espécie de indicações, instruções, indicações de como vivermos nas ruínas da modernidade. Assim como fala a Anna Tsing, essas paisagens globais cheias de ruína, mas esses lugares também podem gerar novas vidas multiespécies e multiculturais. Então a gente tem que procurar ver essas ruínas e aprender a compor com as outras espécies que dividem essa paisagem conosco, né? Acredito que é isso. Muito obrigado pela atenção, paciência, presença. De novo a palavra para Lívia. Vou interromper aqui. Obrigada, Andréa, por esse resumão, né? Porque, enfim, são tantos assuntos, aspectos, né, abordados na tese que, de fato, é muito bom também ter essa ideia de conjunto resumida e apresentada por você.